Bom dia, a paz do Senhor. Hoje eu quero meditar no texto que está em 1 Reis, capítulo 17, acerca do comportamento do profeta Elias, a profecia de Elias contra Acabe. Diz assim o verso 1. Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Senhor eterno, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. E depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias ordenando: Retira-te daqui, vai para leste e refugia-te perto do ribeiro de Quiriate, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra do Senhor. Foi morar perto do riacho de Quiriate, a leste do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol. E ele saciava a sua sede nas águas do ribeiro. Nós vamos ver que o Senhor entrega uma palavra profética através da boca do seu servo e dá a ele uma ordem para que ele se retire do cenário e vá para o lugar determinado. E ele prontamente obedeceu. E muitas vezes é assim conosco também. O Senhor entrega para nós uma direção e mesmo sem compreender muitas vezes, nós devemos obedecer o que diz a palavra de Deus e a direção que o Senhor está dando para as nossas vidas. E foi exatamente isso que o profeta Elias fez, de maneira sobrenatural. O Senhor trazia alimento para o profeta. O Senhor jamais deixará de trazer todos os recursos de que nós precisamos. E nesse momento, Deus está trabalhando na vida do seu servo. E é nesse momento que Deus também trabalha na nossa vida, na minha vida e na sua vida. E logo depois, o ribeiro vai secar e novamente vem a palavra do Senhor, mandando Elias ir para um lugar pagão, ir para Serepta, que ele disse que ali ele ordenou a uma viúva que sustentasse Elias. Se nós pararmos para pensar racionalmente, imagina receber uma palavra dessa: olha, você vai sair aqui desse lugar, vai para um lugar que é totalmente pagão, onde eles cultuam Baal, onde o pai de Jezabel reinava sobre aquele lugar, mas eu vou mandar uma viúva te sustentar. Outra coisa complicada para a razão humana entender: uma viúva. A viúva naquela época era uma pessoa menos favorecida pela sociedade, porque as mulheres não trabalhavam. E Elias obedece ao que o Senhor fala e vai parar no território, vai ficar no território onde o culto a Baal é completamente visível, onde eles adoram a deuses pagãos, e vai encontrar um cenário lá também de fome. E nós vamos ver no verso 10, diz assim: ele partiu em direção a Serepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse: traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água, para que eu possa saciar minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar água, ele a chamou mais uma vez e pediu: por favor, traze-me também um pedaço de pão. Imagine, olha, ele pediu primeiro água e depois pediu pão. No entanto, ela disse: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ela sabia quem era Elias. Como vive o Senhor teu Deus, juro que não tenho bolo sequer, tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Se Elias pensasse com a sua razão diante desse cenário, ele dizia: será que foi Deus que falou comigo? Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Onde é que eu vim parar? Onde é que eu vim me meter? Mas o Senhor nessa manhã disse: se você ouve a voz do Espírito Santo, se você tem comunhão com o Pai, que é a vontade de Deus, se você obedece a Deus, se você está no caminho que Deus está mandando você ir, descansa, porque a provisão já está na mão do Senhor. Ele tinha dito ao profeta que ordenou
que a viúva o sustentasse, mas a bênção estava com Elias. O Senhor da bênção habita dentro de nós. Basta nós deixarmos Deus derramar através da nossa vida. E nós vamos ver que aquela viúva, ela não tinha mais recurso, a fome já tinha chegado ali, havia escassez, ela não tinha sequer uma botija de azeite e um pouquinho de farinha. É do pouco que Deus faz o muito. E ela vai, e o profeta dá uma palavra, ela obedece o que o profeta diz, ela creu naquele momento, ela não viu outra, ela poderia ter negado, mas Deus já tinha ordenado no mundo espiritual a bênção sobre a vida de Elias. E hoje eu quero te dizer que Deus ordena no mundo espiritual a bênção da provisão na tua vida e na minha vida. Basta apenas você colocar os seus ouvidos atentamente para ouvir a voz do Senhor, obedecer os seus mandamentos, guardar a sua palavra e andar de fé em fé e deixar Deus trabalhar. Deus ali naquele momento fez o milagre da multiplicação, e aquela mulher foi provisão na vida de Elias, e Elias foi provisão na vida daquela viúva, ali naquele lugar. E ali naquele lugar, certamente, o Senhor preparou o seu servo para mais tarde. No capítulo 18, nós vamos ver que Elias vai enfrentar os profetas de Baal, e Deus vai operar sinais e maravilhas através da vida de Elias. Então, tudo que acontece na nossa vida, quando nós obedecemos à voz do Espírito Santo, quando nós dispomos o nosso coração a nos humilharmos, a seguirmos a palavra de Deus, o Senhor sempre vai trazer a provisão, e mais, o Senhor vai nos capacitar, vai nos treinar para sermos bênção na vida de outras pessoas, para repreendermos o paganismo, para expulsarmos Satanás, para derrotarmos e fecharmos as portas do inferno e da morte. Foi exatamente isso que Deus fez na vida do seu profeta e faz na minha vida e na sua. Ele ficou no território onde havia o paganismo, ele ficou ali. E Deus certamente tratou com a vida do seu servo. E mais à frente nós vamos ver que vai haver esse confronto. E o nome do Senhor vai ser exaltado através da vida do profeta Elias. Então, que em nome de Jesus, quando você recebe uma direção de Deus, não tente compreender tudo de uma só vez. Apenas obedeça aquilo que o Senhor está te dizendo. Não ande em desobediência. Deus não responde às nossas orações quando nós estamos em desobediência, ou quando nós não cumprimos o que a palavra de Deus diz. Nós devemos sentar à mesa com o Pai. Deus tem uma refeição completa, não comermos das migalhas. O Senhor tem a bênção na sua plenitude, ainda que a gente não entenda, ainda que nós não conseguimos compreender. O Senhor é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço ou que eu estou pensando. Deus ordenou que os corvos sustentassem. Deus ordenou a bênção na vida daquela viúva, mas a bênção estava na vida de Elias, em obedecer, em servir ao Senhor, estar disponível para que o plano de Deus se cumprisse na vida dele. Que hoje você deseja estar disponível para o Senhor, cumprir o plano dele na tua vida, e que você possa ser enviado a Serepta, que você possa ser enviado, que você possa deixar Deus te enviar, para que você, em nome de Jesus, possa ser luz aonde quer que você andar, sabendo que o Senhor, Ele cuida de tudo. Ele dá a minha vida e dá na sua vida quando nós descansamos nos braços do Pai. Que você aprenda a descansar. Deixa os corvos trazerem o alimento. Deixa a viúva, é uma figura aqui que eu estou falando, se sustentar. Derrame esse poder, e que você seja a boca de Deus e possa profetizar bênçãos na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus, receba. O Deus da provisão é conosco nessa manhã. Tenha um bom dia em nome de Jesus.